é um assunto, como eu disse, que prende muito. E a mãe da Isabela Nardoni, a Ana Carolina Oliveira, fez um alerta sobre o que é retratado lá na série. Vamos primeiro ver o que ela falou, depois a gente volta para comentar. Vamos falar sobre a série Tremembé. Eu sei que muitos de vocês têm me perguntado sobre o tema e eu preciso falar. Não vou assistir a série, optei por isso. É algo que conta a minha história, mas uma coisa sou eu falar sobre a minha filha, sobre a minha história, sobre o que eu vivi. Outra coisa é como se eu vivenciasse a cena do crime. Então existe uma grande distância e um cuidado que eu quero ter com a minha saúde mental. O que me preocupa nessas questões é trazer criminosos para os holofotes e tratar como se eles fossem celebridades e não com a seriedade de cada caso. Nós que ficamos somos vítimas secundárias. Isso faz parte da nossa vida e a gente tem que ser respeitado, a gente tem que ser cuidado. Nesta série conta sobre vários casos, não só o meu. E essas vítimas ficaram e elas precisam ser lembradas e tratadas com respeito. A gente sabe que as leis do nosso país... Queria trazer esse detalhe porque a gente comentou sobre isso ontem em relação a Tremembé e é importante, primeiro, ela está completamente correta, a Ana Carolina está completamente correta. Eu acho, inclusive, que a série conseguiu, nas suas atuações, não celebrar ninguém. Infelizmente ou felizmente, não sei qual a palavra usar nesse momento, mas estamos falando de seres humanos. Independentemente da gravidade do que eles fizerem, de seres humanos. Não é humanizar no sentido de diminuir a gravidade. É mostrar que existem pessoas que são capazes de coisas horríveis e continuam sendo pessoas. E eu acho que a Ana Carolina traz essa importância porque... Se vocês que maratonaram já a série, devem lembrar que tem uma cena, inclusive, que é muito interessante, que são as pessoas que leem as cartas que chegam para os detentos. E há uma centena de cartas para Suzane von Richthofen, com foto dela, com o Daniel Cravinhos. De fato, pessoas que começam a enxergar em criminosos que cometeram crimes gravíssimos alguém a ser admirado. Isso é super comum. Isso nos Estados Unidos acontece demais, em todo lugar acontece. Mas é importante o que ela traz. E aí eu trago essa pergunta para o Rick, que tem essa visão da TV brasileira. Um dos questionamentos que foram feitos, por exemplo, em Vale Tudo, é de que a Odete não estava má o suficiente. E aí eu me pergunto, a dramaturgia brasileira, mesmo quando está mostrando pessoas reais, como é o caso de Tremembé, tá com medo, um pouco pé atrás, de mostrar o quanto as pessoas podem ser ruins? A gente tá com medo de cancelamento até de personagem fictício, até de histórias fictícias? Eu não diria cancelamento, eu diria que os produtores estão com medo de influenciar as pessoas. Que a gente está numa fase que o brasileiro médio é extremamente influenciável. Corre o risco de fazer um personagem muito maldoso, muito inflamado, e acabar servindo de exemplo para uma manada maluca achar que é natural cometer crimes. Tremembé acho que tem pontos negativos, mas é incontestável. Não glamoriza. Os crimes, eles mostram a reconstituição, mostram que, infelizmente, há algumas pessoas que sentem uma atração, uma vontade de se aproximar dessa galera que cometeu crimes horríveis, mas em nenhum momento ele glamoriza. E eu acho que as novelas têm tomado esse cuidado também. Porque no atual momento da sociedade, vou dar um exemplo. Anos atrás, o Dan Stubbeck era hostilizado na rua com aquela história das raquetadas. Hoje em dia era capaz de servir de exemplo e ter gente que ia sair dando raquetada em mulher. O brasileiro médio perdeu a noção do que é certo e errado. Você colocar algo assim na TV hoje em dia corre o risco de, infelizmente, servir de exemplo, por mais absurdo que isso possa parecer. Lucas, pelo teu contato com os atores, tu tem a impressão de que eles temem hoje em dia fazer vilões? Ou quando envolve o trabalho, eles estão apenas interessados em se entregar, em dar o melhor, mesmo que às vezes o texto não esteja ali à altura do que poderia ser entregue? Não, eu acho que pelo meu contato, assim, pelo que eu escuto dos atores, não, acho que eles têm um desejo até de fazer um personagem contraditório, né, que vá mais pro vilão. Eles gostam disso, né, de se entregar a isso, mas eu acho que cada um tem a sua responsabilidade ali também de fazer esse alerta. Eu acho que muitos deles fazem esse alerta, né, de você não... esse personagem eu me entreguei, mas eu sou a Marina Rui Barbosa, né, a Marina Rui Barbosa, sim, pode ter fãs pelo trabalho dela, é uma excelente atriz, você pode acompanhar,
mas a criminosa que eu interpretei, a vilã que eu interpretei, exige cuidados, exige atenção. Eu acho que eles até estão aumentando esse discurso, né? Quando eles falam de personagens, a Débora Bloch mesmo, já que a gente citou a Odete, ela foi bastante crítica à Odete, né? Ela não deixou nenhum momento que o carinho que ela estava recebendo ali, por ser Odete, se misturasse com o carinho que algumas pessoas tinham pelas maldades da Odete, né? E eu acho que essa é uma responsabilidade do ator, principalmente por conta disso que o Rick falou, né? Que a gente vive uma sociedade que tende a criar celebridades de muitas vezes duvidosas. A gente vive falando aqui sobre o poder que as pessoas têm hoje em influenciar e o que a gente deveria chamar de influenciador. E o tanto que a gente tem visto influenciadores aí que são aclamados com milhares de seguidores se envolvendo em casos policiais, se envolvendo em crimes. Então, assim, o mesmo acontece, né? Tem o caminho contrário, que de repente a gente ficou sabendo de uma pessoa porque ela primeiro cometeu um crime e se tornou famosa, entre aspas, por isso, mas tem pessoas famosas ali também que depois cometem o crime. Então, assim, pra gente ficar atento, e eu acho que cada vez mais é responsabilidade do ator, é responsabilidade da produção, da direção, fazer esse alerta. A gente sabe que tem gente que não vai ouvir, que não vai prestar atenção, mas é importante fazer esse alerta, né? A Débora Bloch que fez com Odete, eu acho que os atores também estão fazendo, e acho que esse é mesmo um grande acerto de Tremembé. Eu ficaria muito incomodado em assistir uma série que transformasse eles puramente em celebridades, em glamourizasse esses criminosos, né? Essas pessoas que estão ali. Então, Tremembé é mais um acerto por isso, né? Porque a gente não fica com essa sensação. É claro que eles retratam, inclusive, esse momento que eles são celebridades, porque são, né? De certa forma, eles se tornaram ali celebridades por algumas pessoas, mas a gente vê de uma forma até meio nua e crua ali mesmo do que eles são capazes. E aí vem esse alerta de, opa, não é bem assim, não dá para glamorizar essas pessoas. Tremembé traz isso. E isso é responsável, né? Acho que é essa responsabilidade que a gente tem que discutir e apoiar. E isso que você trouxe realmente faz muita diferença. Por que temer um vilão de novela se você tem influenciadores que são tão vilões ou até piores do que os que a gente vê na televisão? E aproveitando isso de influenciador vilão, quero perguntar pro Richard, você acredita que hoje em dia um personagem, um vilão numa novela, numa série, como é o caso, por exemplo, da Mariana Rui Barbosa, traz ainda muita perda de publicidades? Claro que a gente está falando aqui, citando a Mariana Rui Barbosa, não é como se ela precisasse temer isso, até porque a publicidade, ela faz centenas de publicidades anualmente. Mas, do ponto de vista também até dela, você acha que ela tem noção de que ela pode perder, ou isso não está mais nesse nível de influência, ela já está num nível que ela não precisa se preocupar com isso e ela pode se dar o luxo de interpretar uma assassina, que é a Suzane von Richthofen, e não temer perder aí o público? Eu adorei a pergunta, Rafa. Eu até, enquanto você estava perguntando, eu já estava formulando aqui com relação a Odete Roitman, que ela, entre os comerciais, a Débora Bloch sempre fez muitas publicidades, né, em Vale Tudo. Então, no caso de Odete, Débora Bloch, por muitas vezes o personagem ele ter uma veia cômica, as publicidades super acabam fazendo sentido, assim, mas principalmente elas foram feitas como Débora Bloch, não como Odete. Já no caso da Mariana Rui Barbosa, é realmente uma história real, até assim, a fala da Carol, extremamente importante, da Carolina. Eu acho que às vezes a gente se empolga com essas séries baseadas em crimes reais e esquece que por trás dessas histórias tem pessoas reais que estão por trás e que lidam com isso até hoje. Então, claro que pode vir a influenciar no faturamento de publicidades, mas como você mesmo comentou, não é mais uma preocupação da Mariana Rui Barbosa. Isso é realmente para consolidar a carreira dela em outras áreas. E
Eu acho que ela fazendo um crossover muito bem feito, assim como o Lucas Pazinski citou, a Débora Bloch, que aparecia em vários programas, mostrando o posicionamento dela enquanto pessoa, enquanto ser humano, com relação à personagem dela, eu acho que só tem a agregar e pode sim ser uma fonte de mais captação de publicidades. Assim como é tudo muito recente, né? Eu não sei até que ponto, assim, eu até trazendo assim essa questão das redes sociais e aí indo muito pro X, assim, pro antigo Twitter, tipo, eu vi coisas assim que, tipo, cara, como que você tem coragem de falar isso, sabe? Tipo assim, você tá se comparando uma atitude sua do dia a dia com alguém que cometeu um crime Gravíssimo. gravíssimo, tipo, não se coloca nesse lugar, sabe? Acho que a gente nessa era, assim, de por trás de telas e tal, acho que o pessoal acaba perdendo o peso, assim, na hora de se posicionar, falar sobre, enfim, mesmo que seja querendo gerar entretenimento, eu acho que às vezes passa um pouco do limite. Passa assim. Mas uma vantagem que eu acho que ficou visível com o Tremembé é que quando há atuações de qualidade, mesmo que sejam pessoas tão abjetas quanto são essas que cometem esses crimes, você consegue ver que há ali interpretação, há ali dramaturgia, há ali a TV brasileira sendo feita com qualidade. Então, assim, independentemente da gente estar falando aí de gente que cometeu crimes horríveis, pelo menos a gente viu ótimas atuações. Gente, agora imagina você começar a namorar e ter um aumento de salário